Oiê, Milene por aqui, mais um episódio do Autocompaixão, Olhar Além. E esse aqui é mais um daqueles episódios que nasce da escrita. Eu primeiro começo escrevendo e depois venho aqui para o podcast. E às vezes acontece o contrário, às vezes fica só no podcast, às vezes fica só no texto, né? Enfim. Mas como tem agora essa questão do podcast, então é um outro meio, né, também de agregar aqui sobre os textos, né, sobre minha relação, né, com a escrita. Então, o tema de hoje é esse, a relação. Então, eu coloquei como um mais um é igual a relação. Sempre que a gente tem uma coisa em interação com outra, a gente está falando de relação. Tudo é relação, tudo aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vai vir a conhecer, que já conheceu, é fruto, é consequência de uma relação. E aí eu lembrei desse tema, porque eu estava aqui mexendo nos papéis e tem algumas coisas que eu guardo, que eu achei muito legais, que eu imagino, que eu sinto, que eu vou precisar disso mais à frente e que eu faço questão de guardar. Mas, e aí tinha um texto, né, de um link até da web aqui, da internet, que eu fui até procurar, mas não tem mais esse link. Então, esse trecho tá no post, inclusive aqui embaixo na descrição você encontra. É um link para o Substack, onde eu tô colocando agora por ali os posts. E se você inclusive quiser receber, se inscreva lá no Substack, para você receber no seu e-mail, ok? Bom, então esse texto ele está falando da Trindade, né? Então vou ler aqui para vocês. Uma vez que não havia criação, só havia o Um. Assim que o Um reconhece-se como o Um, passa a haver o Dois, sujeito e objeto, observador e observado. É esse Um, então, se reconhecendo-se como Um. No misticismo cristão, isto equivale ao vir a ser do Pai e do Filho. A relação entre observador e observado é amor, nesse caso o Espírito Santo, que equivale ao Três. Tudo que nós conhecemos e não conhecemos emerge da interação entre Pai e Filho pelo Espírito Santo. Eu falei de tudo que a gente conhece, né, vai vir a conhecer, mas também ele coloca aquilo que a gente nem sequer conhece, né. Então tudo emerge da interação. Outras culturas também têm esses conceitos, né, sobre trindade, com semelhanças. No budismo existe um conceito também de trindade, que eu não sou essa especialista, não prefiro não entrar nesse assunto. Mas eu vou entrar no assunto da compaixão, que para mim é mais próxima. Então, quando a gente fala em compaixão, a gente está falando, de certa forma, também nesse cultivo de relação, de intimidade. Por quê? É diferente da empatia, né, que não implica necessariamente uma observação, não implica que a gente pense, né, como um conceito, né, popular da compaixão, né, de andar com os sapatos do outro. É mais profundo, é mais íntimo, exige essa atenção com o outro. E quando a gente fala em autocompaixão, a gente está falando da relação conosco, né, de entrar em contato com os nossos sofrimentos, com as nossas sombras, com os nossos monstrinhos. E toda vez que a gente consegue, que a gente pode se relacionar com essas nossas partes, o nosso ego, ele vai cedendo, porque o ego é aquilo que é isolado. Então é aquilo que não se relaciona. Então ainda que você pense que você está
muitas vezes construindo ou está dentro de uma relação, pode ser que isso só seja aparente, que você esteja num relacionamento onde o ego é a parte que predomina, é a parte que continua nas suas defensivas. E isso tem uma razão, isso tem uma lógica, né. Então, o ego existe, esse exagero de proteção, porque é a forma que a gente aprendeu a sobreviver, é a forma que nós construímos os nossos recursos adaptativos. Se a gente lembrar também, né, dos conceitos, né, de couraças, haitiana, então a gente está ali, né, nós formamos ali as nossas couraças para poder muitas vezes ir para o mundo, né, enfrentar aquilo que a gente precisava. E às vezes nós estamos tão envolvidos nessa nossa proteção, nesse exagero protetor, que a gente não consegue sair desse foco, né? Esse foco fica limitado. Então a nossa mente, ela fica restrita e a gente está nesse momento autocentrado, né? E a gente começa a entrar no ciclo de sofrimento. E nesse estado, a gente não se relaciona, porque a relação depende da atenção. Ele precisa do observador que se reconhece, ele precisa do observado, do objeto. É o sujeito e o objeto. Então, se a gente lembrar lá das experiências da física quântica, da onda, da partícula, a gente vai precisar daquele observador. E aí, a gente pode experimentar, pensar em tudo com que a gente se relaciona ou não. A gente pode pensar no nosso corpo, na comida, na higiene, casa, as amizades, sexualidade, os relacionamentos íntimos, família, redes sociais, as mídias, né, tão atuais, a questão do lazer, da natureza, do conhecimento, do autoconhecimento, da espiritualidade, a relação com o nosso trabalho e por aí vai. E na relação com o corpo, por exemplo, não significa: "Ah, eu aqui me relaciono com o meu corpo, eu faço meus exames lá, né, no prazo, eu levo lá para o médico dar uma olhada, eu vou lá, né, me consultar, fazer os exames, tomar o medicamento, tarará". Mas não é sobre isso, é se você escuta o seu corpo, se você se relaciona com as suas demandas. Que é muito diferente da gente terceirizar esse cuidado. Para quem tem filhos, pode também muitas vezes fazer essa terceirização, né, a gente faz isso também, às vezes com a nossa casa, a gente terceiriza o cuidado. Claro que às vezes a gente não consegue mesmo, né, abranger todas as áreas da nossa vida, dar atenção a tudo, principalmente porque existem muitas coisas e o tempo vai ficando mais limitado, né, as 24 horas vão ficando muito curtinhas para quem tem muitas tarefas. Mas tem outras coisas que a gente não se relaciona por modos, por ganhos secundários ou por questões vivenciadas em relação a trauma. Às vezes a gente nem sequer se dá conta, às vezes que a gente está usando outros recursos, usando o excesso de trabalho, o excesso de uma atividade, para escapar de uma outra demanda. E essa outra demanda tem problemas, né, em outras camadas nossas, que nós não sabemos lidar, nós não aprendemos.
aquilo gera medo, aquilo gera ansiedade, aquilo gera desconforto. E aí, a autocompaixão, né, é tão importante. Esse olhar, né, que basicamente é esse olhar realmente terapêutico, de investigar, de olhar para as suas questões, para que a gente se relacione com elas e ganhe, né, novas formas de relação no mundo. E aqui também é interessante, né, se a gente faz essa observação de que tudo é relação, então, muitos dos nossos sofrimentos, eles estão vinculados a relações passadas, principalmente a que foram formadas com os nossos cuidadores. E aí, aquilo que normalmente a gente diz que é bom em nós ou é negativo em nós, é consequência também de uma relação. Só que era um tempo de relação que era uma absorção, né, praticamente, do que a gente recebia. Era uma relação sem interação, né, a gente não tinha tanto meio de fazer colocações, né, a gente não tinha, formas comparativas, a gente absorvia daquelas pessoas que eram para nós muito afetivas. Da qual nós dependíamos, né, inclusive dessas pessoas. E hoje em dia, a gente pode ter ainda essas imagens. Não são mais as pessoas, estando essas pessoas presentes aqui ou não, esses cuidadores. Mas é a relação que a gente tem com isso na nossa mente, né? No fundo, a gente está sempre se relacionando com a nossa mente, né? Aqui fora vai sendo um espelho, né, desse lugar da nossa mente. Então, o lugar mais importante é esse lugar terapêutico, é esse lugar dessa intimidade conosco. E aí eu fui lembrando aqui também, que agora já até tinha acabado aqui o texto, aí eu comecei a lembrar, né, até porque eu coloquei aqui sobre a questão com as mídias, com as redes sociais, né. Eu falei: "Nossa, as pessoas podem perguntar se isso é relação, né. Ah, porque uma relação com um amigo, uma relação, num casamento amoroso, uma relação com aqui com o meu gatinho, eh, não são coisas inanimadas, né. Mas como que é o bebê reborn, né, que foi o grande tema aí de maio, né, com tantas polêmicas. Isso também é relação, né, eh, as pessoas namorando com avatares, isso é relação? É o homem, né, que adora o seu carro, é relação? Então eu acho que tem uma grande discussão em torno desses assuntos, principalmente porque, né, a gente está falando de afeto, né, de relação, então isso é afeto, isso não é afeto? Surgiu um monte de coisas, um monte de opiniões. E eu lembrei muito, né, do Tom Hanks, né, naquele filme Náufrago. E a gente tem, né, essas necessidades. Nós somos os mamíferos, né, nós somos seres relacionais. E principalmente, né, a gente pensar a mulher ali na vida adulta, tá brincando, o homem na vida adulta, tá brincando, aliás, muito mais do que as mulheres, né, porque estão ali envolvidos com carros, com jogos, com videogames e tralala e muitas coisas, eh, que não são tão julgadas, né, quanto como é o caso quando entra um caso da mulher, mas não nem vou entrar muito nesse assunto não, mas, é uma forma de relação, a gente tem formas de relações ativas, né, que materializam coisas.
nós temos formas de relações subjetivas. Então, quando a gente está brincando, a gente está imaginando amigos imaginários na criança. Quanto mais existe essa imaginação, esse pensamento, mais provavelmente está existindo uma repressão, né? Então, é uma forma, é um ambiente seguro, é um ambiente controlado, é uma forma controlada dessa criança, né? Colocar suas repressões, os seus desejos, né? Então, fazer essa transferência. E aí, na vida adulta, a gente continua fazendo isso, né? Mas de outras formas. Então, aquilo que vira arte, de alguma maneira, em algum momento pode ter tido foi um espaço, né, de expressão de uma repressão. Então, quando eu tô aqui, né, quando eu parei aqui para escrever, né, então eu sei, eu gosto de escrever porque eu já usei a escrita lá atrás, né, eu precisei usar isso como forma de expressão. Quando a gente cria arte, quando a gente dança, quando a gente mexe na argila ou faz, né, aquilo que é chamado de artesanato, mas que também é arte, quando a gente trabalha com as nossas habilidades manuais, é aquilo que é chamado na psicanálise de sublimação. E quando isso é exagerado, né, então eu posso continuar fazendo isso dentro aqui dos meus controles, né, sem expor isso ao mundo, sem receber críticas, ou evitar as relações, né, onde existem trocas, onde existem opiniões, onde existem conflitos, confrontos, e onde outras coisas e outras possibilidades, né, aí não nesse campo tão controlado e seguro, podem nascer. E aí onde eu posso também me desafiar a crescer, né, me desafiar a crescer no nível, né, das minhas habilidades emocionais e até mesmo, né, para poder chegar ao lugar do reconhecimento, né, desse lugar inerente que nós somos, né, verdadeiramente. Então é uma trilha, né, onde a gente adentra, senão a gente fica só nas margens do que dentro desse ambiente bonitinho, controladinho. Claro que a gente, né, como eu falei, faz isso, tem uma lógica, tem uma razão da gente poder fazer isso. E a gente precisa avançar um pouquinho para encontrar, né, os porquês desses comportamentos, encontrar essas compreensões, que aí vai ficando muito mais fácil. Então, eu fui linkando aqui um monte de assuntos, não sei se ficou confuso. Se ficou, me escreve aqui: "Nossa, ficou confuso demais", né. Então aqui é uma interação, é um feedback que eu posso receber, né, aí é uma construção que vai se tornando uma relação, né, que vai se tornando um pouquinho mais ativa, ainda que dentro dessa subjetividade, né, que aqui que nós estamos. Veja o texto no link, acho que talvez esteja um pouquinho mais claro do que eu falando por aqui. E lembre-se, né, principalmente de uma palavra mágica aqui, né, que é a atenção plena, que é fundamental para que essa relação se estabeleça, para que a compaixão se estabeleça e para que a autocompaixão se estabeleça, né, nessa atenção com você, nessa atenção com essa atenção desse ambiente mais íntimo e interno. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio.